O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Então, hoje eu não trouxe assim, nada muito sério, né? É uma palestra, é uma conversa nossa mais leve, tá? E eu vou falar um pouco, é breve, e eu vou falar sobre a dificuldade, né, de ser mãe, de atuar, que é tudo bem complicado, muito corrido. Então, nós temos vários desafios. Hoje, eu estava assistindo um programa e tinha uma entrevista, e eles estavam falando da pauta, né, da ONU em relação a combate à violência e em relação à mulher, né, ser valorizada. E eu vi que eles falaram que não atingiram os objetivos, tá? Então, que precisa divulgar, né, muito. Por quê? Porque nós, mulheres, hoje assim, ainda temos muitas dificuldades que nós tínhamos há muito tempo. Então, eu vejo as mães, né, jovens, têm a mesma dificuldade que eu tive há 40 anos. E isso não é legal, né? Porque eu acho que já poderia estar superado, né? Então, assim, nós temos vários desafios, né? Aí todas aquelas mulheres que trabalham enfrentam uma série de desafios aí no ambiente profissional, não é fácil, e para conciliar a vida pessoal. Então, muitas de nós nos questionamos se precisamos, né, estar trabalhando fora, como conciliar a família. Muitos dos companheiros não apoiam, que é comum, né, o companheiro não apoiar, achar que a mulher poderia ficar só dentro de casa, só cuidando de filhos. Ainda existe isso, né? Infelizmente, nos dias atuais. Então, assim, alguns principais desafios que nós temos, e eu separei para a gente conversar um pouco. Então, muitas mulheres acumulam o trabalho formal com as responsabilidades domésticas e cuidados com os filhos ou familiares, né? Isso gera o quê? Uma sobrecarga física e emocional. E aí o que acontece? Normalmente essa mulher ela passa a não ter saúde mental também, né? Até para cuidar dos filhos, para trabalhar fora. A nossa profissão, eu digo porque eu sou advogada, sou corretora, ainda permite que a gente normalmente faça um horário, né? Estabeleça um horário para trabalhar e fique mais a nosso critério. Agora, hoje em dia, eu tenho as duas situações. Eu tenho a parte de advocacia e corretagem, que eu faço a minha agenda, mas eu dou aula também. Então, eu tenho chefe, né? E eu não posso faltar. Então, assim, hoje, por exemplo, eu posso estar sem vontade de ir para a faculdade. Às vezes estou com dor de cabeça. Mas, espera aí, eu sou registrada, eu tenho um horário a cumprir, eu não posso ficar, né? Não pode ficar a meu critério se eu vou ou não dar aula. Eu tenho que ir. Então, quer dizer, eu percebo toda essa dificuldade das mães que têm um emprego formal, com carteira assinada, e também a dificuldade nossa de agendar, de definir nossos horários, nossos compromissos. Por quê? Porque a gente também tem que ter uma regularidade. Porque, se não tiver, não consegue. Então, naquele dia que eu estou sem vontade de trabalhar, eu não levanto. E o meu cliente? Né? Eu tenho que mostrar a casa, eu tenho que tirar foto, eu tenho que pegar a chave, eu tenho que colocar na internet as coisas. Né? Não dá para a gente escolher se a gente quer ou não trabalhar. Então, não é tão simples, né? Além do que a gente tem a jornada. Não sei aqui quantas de vocês, mas assim, eu faço uma série de outras coisas dentro de casa, né? Às vezes acontece algumas situações, eu não costumo dar meu depoimento, tá? Mas assim, recentemente aconteceram algumas situações que eu falei, não, preciso até contar. Ontem eu estava dando banho em 2 netas de manhã, tá? Porque de manhã eu ajudo minha filha, às vezes, cuidando das netas. Elas não foram para a creche porque uma delas estava com febre. E aí eu estou lá dando banho e me liga uma prefeita de uma cidade do interior que ela queria conversar sobre uma área. E aí, quer dizer, a senhora pode conversar agora? Como é que eu vou falar para ela? Não, agora a senhora me liga depois, porque eu estou dando banho nas netas, né?
Aí, o que, que eu faço? Deixo as netinhas lá, dou uns brinquedos para elas e vou atender o telefone. Mas, assim, é difícil, porque você não consegue anotar nada, né? É meio complicado. Então, a gente tem essa dupla jornada e outra situação que aconteceu também, eu estava ontem, por acaso, o dia estava bem corrido, e eu fui fazer uma audiência à tarde. Aí eu estou na porta para entrar na sala de audiência e ligam da escola do meu neto. Olha, ele está nervoso, ele quer ir embora, ele está aqui chorando, ele tem 6, vai fazer 7 anos. E alguém precisa vir buscar. Aí eu ligo para o meu marido, ele não atende o telefone. Pedi para o secretário que trabalha comigo para ele buscar o moleque. Então, não é fácil, né? Aí eu tenho que avisar a escola que vai uma terceira pessoa lá, que eles não conhecem, dar o nome do rapaz, para depois poder entrar na audiência, para fazer audiência. Então, assim, eu estou contando isso por quê? Porque são coisas que nós, mães, temos que pensar rapidinho, né? Porque não dá para eu falar o que eu vou fazer. Eu estava na audiência, isso era 2h30. Eu só consegui sair de lá 4h30. Aí já era o horário que o menino sai. Então, não ia adiantar, né? Mas aí o rapaz foi, pegou rapidinho. Mas é complicado. Então, nós temos também um problema de desigualdade salarial, né? Então, mesmo exercendo a mesma função, normalmente, e tendo a mesma qualificação, normalmente as mulheres têm salários menores do que os dos homens. Infelizmente, isso precisa ser corrigido através de políticas públicas, né? Porque não dá para ficar dessa forma. O assédio moral e sexual. Infelizmente, no ambiente de trabalho, nós ainda temos um ambiente hostil, né, para as mulheres e tem episódios de assédio que são comuns em diversas áreas. Então, nós ainda temos essa situação de assédio. Isso, acredito que só culturalmente vai demorar ainda um bom tempo, né, para superar. Então, porque ainda acontece nos ambientes. Preconceito, né, estereótipos de gênero. Então, as mulheres ainda são frequentemente julgadas pelas escolhas, aparência ou estilo de liderança, o que pode impactar negativamente suas oportunidades. Então, a gente vê sempre, por exemplo, a mulher, às vezes, no local de trabalho, até pela roupa que ela usa, ela é julgada, né? Então, porque ela foi assediada ou ela não deveria vir trabalhar desse jeito. E a gente sabe, né? Mulher, ela pode ir do jeito que ela quiser. E a pessoa, ninguém tem que passar do ponto, né? Tem que respeitar. E pronto. A gravidez. Então, a falta de apoio à maternidade, né? A gravidez e a maternidade, elas são vistas como empecilhos por muitas empresas. E elas não têm o quê? Políticas adequadas de licença e acolhimento, até para o retorno dessa mãe, né? Porque a gente sabe que as empresas não gostam, elas preparam, né, um colaborador, um funcionário, que às vezes trabalha durante anos. E quando a pessoa vai ter um filho, ela vai ficar afastada, né? A nossa legislação estabelece que ela pode ficar um período afastada, tal. E aí a empresa, quando ela volta, ela é demitida. Por quê? Porque já sabe que vai ficar mais difícil, né? Um dia a criança está com febre, ela não vai poder ir. Então ela vai lá, leva a criança para o pronto-socorro, pega atestado. Aí ela já está fazendo falta para a empresa, né? A empresa não quer. Então, é mais fácil contratar um homem. Por quê? Porque a mulher ela tem essa licença, ela tem que, normalmente, estar mais próxima dos filhos. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade. E o apoio, então? O apoio seria através de creches. É tudo referente à política pública, né? As empresas têm que ter creches, essas creches têm que acolher bem as crianças, têm que cuidar. E uma situação que eu tenho visto, mas que também, às vezes, talvez precise de uma adequação, em São Paulo, as creches da prefeitura, elas têm acolhido bem as crianças,
sabe? Eu acompanho, porque eu tenho 2 netinhas numa creche da prefeitura, e eles fazem reuniões, eles explicam, né? Eu tenho visto isso, e eu achei que é um ponto positivo em relação à mulher, né? Auxílio que nós temos, deixando as crianças lá e podendo sair para trabalhar. Até porque a dificuldade que eu vejo, elas entram cedo, só que saem cedo também, que essas crianças saem 4h30. E, normalmente, nós estamos trabalhando às 4h30, né? Então, tem que arrumar uma avó ou, de repente, um pai que tenha condições de ir buscar, porque eu acho que muito cedo, 4h30, para a criança sair. Aí fica difícil também, porque a mãe, se ela falar para o empregador lá, olha, eu tenho que buscar minhas crianças na creche, vou sair 4 horas para pegar criança 4h30. Ele fala, tá, tchau. Né? Vou contratar um homem, porque aí, normalmente, é a mãe que vai buscar e pronto. Então, é complicado. A representatividade, né, em áreas dominadas por homens. Então, em setores como tecnologia, engenharia, política, a presença feminina ainda é baixa, o que pode causar isolamento e falta de redes de apoio. Então, outro dia, eu estava numa reunião na faculdade, acho que tinha umas 10 pessoas, 2 mulheres. Isso é comum que a gente veja, né? Então, nós precisamos aparecer mais, ter uma valorização maior para poder estar em todos os setores. Eu estava, outro dia a gente foi fazer uma visita até com o presidente Viana, na OAB. E o presidente da OAB estava dizendo que na OAB já a maioria é mulher, né? Acho que você sabe, né? No Cresce ainda não, acho que 30 e poucos % que são mulheres, né? Mas a mulher ela tem realmente um cuidado maior para apresentar as casas, para estar próximo do cliente, para tratar o cliente com um cuidado, né? Assim, maior. O homem, normalmente, ele é mais sério, mais brusco. A mulher ela já mostra, ela é mais acolhedora quando ela vai estar trabalhando assim. Bom, planejamento e organização são extremamente importantes, né? Quando a gente fala em trabalho e, principalmente, em relação à mulher. Por quê? Porque eu estou falando que nós desenvolvemos inúmeras atividades, e isso já está provado, né? Que a mulher tem condições de desenvolver mais atividades do que o homem. Ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, aí nós precisamos o quê? Estabelecer uma rotina, né, para a gente e para os nossos filhos, com horários definidos, alimentação, sono, lazer, estudo. Eu estava vendo também que isso é muito importante em relação à criança, né, porque ela, tendo uma rotina, ela vai ter uma tranquilidade maior, ela vai conseguir se desenvolver melhor na escola, né, em todos os outros setores. Usar agenda e aplicativo ou planilha para gerenciar nossas tarefas, né, profissionais e pessoais. Eu tenho uma baita dificuldade. A minha agenda, normalmente, sobra compromisso e falta hora. Né? Porque, assim, eu atendo... eu costumo falar o seguinte, eu preciso pagar os boletos. Né? Então, eu atendo cliente, não no mesmo, é um escritório só, mas meu escritório não é aberto para a rua. Meu escritório é fechado e eu só atendo com hora marcada. Então, eu atendo clientes, às vezes, para a área do direito, né? Que eu faço muito direito de família, direito imobiliário, e atendo também o pessoal de compra, venda, análise de documentação, tal. Então, muitas vezes, hoje mesmo eu estava ali já anotando, porque senão eu vou esquecer pessoas, né, que eu marquei hora tal, e não vou conseguir dar conta. Então, a gente precisa realmente anotar e estar sempre atento. Aí, conte com familiares, né, essa rede de apoio, amigos e vizinhos para ajudar, especialmente em situações emergenciais. É aquilo que eu falei, eu contei para vocês da audiência, né? Quer dizer, na hora, quando me falaram, não pensei
não tinha quem fosse buscar, né, o meu neto na escola. Porque a mãe estava longe, eu ia entrar na audiência, mas aí deu certo que eu pedi para o rapaz que me ajuda no escritório. Mas a gente tem que ter uma rede de apoio. Se possível, divida as responsabilidades com o parceiro de forma equilibrada. Então, eu coloquei também uma telinha ali para desenvolver um pouco com vocês a situação da mãe solo, né? Hoje em dia nós temos inúmeras mães que cuidam das crianças sozinhas. Eu, particularmente, conheço um monte. Como eu dou aula, então minhas alunas sempre vêm conversar comigo e falar, né? Muitas delas são mães solo, ou ficaram viúvas, ou separaram, ou nunca tiveram muito convívio com o pai das crianças, né? Optaram por ter um filho e não casar, não continuar com a pessoa. Então, assim, a gente percebe que a mãe solo também ela tem muita dificuldade. Tudo bem que a gente fala, tá bom, maternidade hoje é opção, mas é difícil, porque às vezes está numa situação de um casamento, daqui a pouco termina o casamento e o pai forma outra família e a mãe vai cuidar dessas crianças, que é o que mais acontece, né? É mais fácil você ver a mãe cuidando das crianças do que o pai. Apesar que isso vem mudando devagar, né? Mas é mais fácil você ver uma mãe com as crianças do que o pai cuidando. Então, e o diálogo com o empregador, né? Isso quando é possível, né, gente? Porque não é toda vez que é possível você chegar para o empregador e falar, agora eu não venho, amanhã eu vou ter que levar meu filho, vou na festinha das mães e não vou aparecer para trabalhar, né? É bem complicado. Então, a gente vai ter que cumprir as obrigações e, eventualmente, se possível, negociar, né? Negociar horários flexíveis ou possibilidade de trabalho remoto, se a empresa permite. Informe-se sobre os seus direitos trabalhistas, como licença maternidade, estabilidade. É aquilo que eu falei. Normalmente, quando a pessoa ela começa a apresentar uma dificuldade de comparecer no trabalho, ela é afastada. Quer dizer, afastada que eu diga cortada. Né? Ninguém quer muito ter uma mulher que ela vai se afastar e, quando a criança ficar doente ou quando ela não puder, né, ela não vai comparecer no trabalho. Então, nós temos que lutar para que nós tenhamos, então, alguns horários flexíveis, né, para que nós possamos estar negociando com o empregador. Loja, por exemplo. Eu conheço várias moças em idade, né, jovem que têm crianças pequenas e elas trabalham em shopping. Não podem faltar. Né? Se elas começarem a faltar, eles vão colocar uma outra colaboradora lá, uma outra empregada. Então, isso talvez precise ser mais trabalhado, no sentido de diminuir um pouco o horário dessas mães, né? Alguma coisa do tipo. A qualidade do tempo com os filhos, né? Isso também é bem importante. Mesmo com pouco tempo, as mães precisam estar presentes, né, de forma afetuosa e atenta nos momentos com os filhos. O que, às vezes, nem é muito possível, né? Porque, hoje em dia, nós trabalhamos demais. Nós trabalhamos assim todos os dias e, às vezes, até no final de semana. Então, é bem complicado também. Priorize momentos de conexão real. Eu conheço muitas mães solo que elas têm 2 empregos. Eu tenho uma neta, que a mãe dela é neta postiça, né? Neta do coração, porque ela é afilhada do meu filho. A mãe dela trabalha em 2 empregos. Durante a semana, ela trabalha no emprego e, no final de semana, ela trabalha numa lanchonete. Então, quer dizer, não sobra quase tempo para ela descansar, mas ela tem 2 crianças e ela é mãe solo. Então, ela precisa, né, sustentar essas crianças. Priorize momentos de conexão real, sem distrações com celular ou outras tarefas. Isso quando é possível também, porque muitas vezes a mãe está lá e ela está trabalhando, né, no celular. A gente olha e fala assim, essa mulher não sai do celular. Não, porque ela está trabalhando também, né? Então, às vezes está lendo, às vezes está preparando aula,
Não tem, às vezes, algumas podem até ser negligentes, mas muitas vezes estão realmente trabalhando. E aí, né, essa saúde mental, como que fica? Fica complicado. Por quê? Porque a mãe está em casa, mas está lá berrando com a criança, né? Sai daqui, não aguento você, eu estou trabalhando. Que também, a gente fala muito sobre o trabalho home office, só que nem sempre ele é bom, né? Porque a qualidade do serviço, às vezes, não é boa. Eu não consigo trabalhar em casa. Não consigo. Realmente, eu preciso fugir para o escritório, avisar todo mundo, ó, estou indo para o escritório, tchau, pego o meu computador e vou. Porque se eu ficar em casa, eu não faço nada. Eu não consigo fazer, porque é toda hora alguém chegando, ou é o marido que chama para almoçar fora. Então, tem que estabelecer, né? Meu marido adora, ele fala assim, eu vou para o escritório. Eu falo, não apareça lá. Porque lá é meu refúgio, eu estou lá, estou escondida. Né? Mas por que você não quer que eu vá? Não, porque ele senta na minha frente e só fica conversando. Conversar, eu converso com ele em casa, não é? Porque ir para o meu escritório para ficar conversando não dá. E ele fala, não, vamos descer tomar um cafezinho? Eu falo, não dá, eu estou atrasada. Às vezes tenho prazo para fazer, tenho documentação para ver. Então, é difícil. E a saúde mental, né, da gente vai indo embora. Então, reserve um tempo, né, para si mesma, mesmo que seja pouco, para descansar, para se cuidar, para manter o equilíbrio emocional. Aí buscar apoio psicológico pode ser muito útil para lidar com a culpa e a sobrecarga. Eu vejo isso como muito importante, tá? Porque a gente vai deixando passar o tempo, vai só cuidando do trabalho, dos filhos, e aí essa sobrecarga vai aparecer e uma hora a gente vai também adoecer, né? Com tanta coisa, com tanta dificuldade. Então, assim, eu acho que ser mãe é uma maravilha, e só nós, mulheres, que podemos, né? Mas também tem a sua parte desgastante. É desgastante também, né? Porque a gente, por exemplo, a gente sai para, por exemplo, para vir aqui, mas a gente sabe que tem o quê? Tem neto, tem filho, tem um marido, às vezes, esperando. Então, a gente precisa realmente cuidar dessa culpa. Outro dia, assim, hoje eu falei que ia prestar o meu depoimento diante da dificuldade toda que é ser mãe e ser avó, né? Minha filha tinha, acho que essa semana, não sei se foi segunda ou terça, a festa do menino, que tem 7 anos. Esse menino, o pai morreu de Covid, é o primeiro filho dela. E aí, depois, ela teve um outro relacionamento, teve gêmeas. E aí ela também não ficou, já se separou do pai das meninas. Então, ela tem 3 crianças que ela cuida sozinha. E ela veio e falou assim, estou indo para a sua casa e depois eu vou para a festa dele, do menino. Eu falei, tá bom. Então, você traz as meninas que eu te ajudo a trocar e você vai para a festa. Não, mas você não vai ficar com elas? Não. Está na hora de eu ir dar aula, como é que eu vou ficar com as crianças? Eu vou ter que ir com os 3? Vai ter que ir com os 3. Como? Eu não sei, né? Puxa as 2 meninas, o menino já anda sozinho, sabe? Assim, são coisas difíceis, mas que a gente, né, tem que fazer, não tem jeito. E aí ela foi, e deu tudo certo, sabe? Às vezes a gente fica pensando, não, mas vai ser difícil, eu estou lá na faculdade dando aula, estou pensando, será que deu certo? Deu certo, né? Deu certo. Então, é isso ó, também, a gente não pode ficar pensando só na perfeição, né? Eu vou fazer tudo certinho, não vou. Tem coisa que eu vou esquecer, tem hora que eu não vou conseguir fazer, tem coisa que eu vou ter que jogar lá para frente, depois na minha agenda. E aí é por aí, tem coisa que eu não vou conseguir ir, né? Eu gostaria de ir na festa das mães com o neto, só que eu não posso, eu tenho que dar aula. Então, eu tenho que pesar se eu vou fazer o meu compromisso ou não. Aí eu penso, tem o boleto da escola dele, que eu que pago, então eu vou ter que dar aula, não é? Então, assim, você pensa, o que eu vou fazer? Vou dar aula, né? Não tem. Então, evitar a busca pela perfeição. Nem tudo estará 100% o tempo todo. E aí, tudo bem, a gente vai ter que levar e que achar uma solução, né? Então, ser uma mãe presente e uma profissional dedicada não significa ser perfeita em tudo,
né? Vai acontecer da gente esquecer, vai acontecer de eventualmente ter um problema. Tem uma água aqui, você quer? Ah, ela tem, tá. Então, aproveitar, né, os direitos legais. Essa parte aqui também é muito importante, né? Utilizar creches conveniadas, se oferecidas pelo empregador, ou não também, né? Porque a gente tem uma ideia de que vai colocar a criança numa creche pública que não é boa. Gente, isso já está superado, tá? Porque, assim, eu acho que tem que escolher, lógico, né? Vai ver, vai se informar, saber se aquela creche é boa, mas muita coisa pública dá para a gente usar e é boa. Então, acho que isso a gente tem que mudar um pouco o conceito. Verificar a possibilidade de jornada reduzida ou de amamentação no trabalho, que é um direito previsto em lei. Então, aí, durante o período que a mãe está amamentando, ela tem direito de ter a jornada reduzida. Então, ela tem que procurar, né? Vai procurar conhecer seus direitos, vai ler, vai procurar um advogado que possa ajudar e explicar. Normalmente, dentro da nossa atividade, eu não sei vocês, mas assim, a gente tem, como eu falei, um tempo um pouco mais maleável, né? Porque poucas de nós somos registradas, né? A gente trabalha normalmente mais como autônoma, e aí eu acho que dá para conciliar bem essa situação da gente ter os nossos compromissos, né, agendados e também cuidar da família, dos filhos, netos e mães e quem a gente tiver por perto, né? Aí, aqui a mãe solo e as crianças atípicas. Então, essa situação também é bem complicada, né? Porque eu falei da mãe solo. A mãe solo, nós temos um grande número hoje de mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas. E é muito maior do que o número de homens que cuidam das crianças sozinhos, né? E aí, as crianças atípicas. Vocês já ouviram, vocês sabem o que é uma criança atípica, né? Normalmente é atípica ou neurodivergente, porque mudou toda a nomenclatura. São aquelas crianças que, de repente, elas não são idênticas às outras, que a gente fala que são típicas, né? Elas podem ter algum transtorno, pode ter até o espectro autista. E isso está aumentando muito. Não sei se é porque tem diagnóstico agora, porque antes não tinha, né? Então, atualmente, tem o diagnóstico. E aí, nós estamos até fazendo um trabalho na faculdade dos alunos para eles divulgarem os direitos dessas mães e dessas crianças, né? E é bem importante, porque nós fizemos uma pesquisa lá dentro das salas que eu estou orientando, eu sou orientadora desse trabalho. E muitas das mães, elas não sabem onde elas vão buscar seus direitos, né? E elas têm vários direitos. Elas têm, por exemplo, direito de transporte gratuito, tá? Elas têm direito de passar na psicóloga, de assistência psicológica, de assistência médica, e elas não sabem. A criança, muitas vezes, ela tem direito de ter alguém com ela na sala de aula. Isso ainda não está nem divulgado e quase nem acontecendo, tá? Inclusive em escola particular. Essa criança tem direito, às vezes, quando ela tiver uma crise, ter uma sala de acolhimento. Quase não tem em lugar nenhum. Então, quer dizer, são direitos que eles existem, né? Mas que eles não estão sendo efetivos. Isso, para nós, mães, é muito importante, para todas as outras. Eu já sou avó, mas, assim, eu vejo nas minhas alunas, que eu convivo com muita gente, a dificuldade. Essa semana teve uma que me escreveu falando, estou parando a faculdade, porque a minha menina ficou doente, ela trabalha como autônoma, ela não conseguiu pagar a faculdade, tirou a menina da creche, está cuidando em casa, porque a menina ficava muito doente, e ela parou a faculdade. Falei, mas volta, né? Assim que ela ficar bem, coloca de novo na creche, volta a fazer a faculdade, porque isso não é legal, você precisa, ela é nova. E você precisa ter uma formação, né? Até para trabalhar. Mas essa situação das crianças atípicas,
é muito, assim, muito séria atualmente. Tá? Muito séria, porque as mães elas têm vários direitos e esses direitos não são efetivos. Existem no papel e não são aplicados. Tá? Isso é muito... E aí, como nós também, eu falo, né, me incluo aí como corretoras, nós precisamos buscar isso daí. Existe também o LOAS, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O LOAS, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que tem direito. Sim, corresponde a um salário. Se a mãe, por exemplo, ela é autônoma e não tem nenhuma garantia, ela pode buscar o LOAS. Tem vários requisitos, mas ela tem que buscar, né? Porque muitas vezes fica sem trabalhar e essas crianças, muitas dessas crianças atípicas têm direito. A pessoa tem que ir na Previdência, levar os documentos necessários e ela vai buscar um auxílio que corresponde a um salário para que ela possa cuidar melhor dessa criança sem ficar em situação de miserabilidade. Isso tudo nós podemos também estar repassando. Né? É assim, até isso. Isso, muita gente não tem, né? A gente sabe. E, às vezes, o pai também vai embora e deixa essa pessoa, às vezes tem criança, filhos, tal. Quando a criança tiver uma deficiência mental, física, ela pode pedir o LOAS, desde que ela tenha uma renda, ela comprove que ela não tem uma renda fixa, né? E aí ela consegue, tá? Agora, se ela ganhar muito, aí já não é o caso, é para aquelas mães... não, para aquelas mães que realmente necessitam e precisam de um auxílio para cuidar dessas crianças. E muitas não sabem. Elas ficam sem trabalhar, às vezes dependendo de uma pensão muito pequenininha, né, que o pai da criança dá, porque, não sei se vocês sabem, mas, na maioria das vezes, que eu pesquiso bastante, quando o pai vê que tem uma criança que ela vai demandar muito cuidado, que ela é neurodivergente, que ela é atípica, que ela tem uma deficiência, eles vão embora. Deixa a criança com a mãe. E essa mãe vai batalhar para conseguir criar essa criança e cuidar dessa criança. Então, isso já está comprovado. Né? E, às vezes, tem até mais 1, 2 filhos. Os pais, né, saem, vão ter mais 1 ou 2 filhos, e aí, às vezes, esse que precisa realmente, eles abandonam. Né? E a mãe, normalmente, ela não abandona uma criança. Então, isso é... E aí, a mãe corretora, ela está dentro de tudo isso que eu falei. Né? Eu me coloco aqui também. Nunca tive dificuldade, porque eu sou casada com a mesma pessoa desde há 46 anos, mas assim, eu convivo com todas as pessoas que têm esse problema, com corretoras, né, que também eu dava aula no curso do técnico de transações imobiliárias, com futuras advogadas, e sempre a gente vê esse tipo de dificuldade que as pessoas têm. Tá? Tá. Tá bom. Uhum. Então, e é dessa forma, né, que a gente vai ter que tentar se conduzir. Falta política pública, nós temos que ter liderança, nós temos que participar mais da política. Eu estava vendo também hoje, porque agora essa semana, como é semana das mães, né, eu estava vendo que tem pouca vereadora. Tem pouca gente representando política, né? Pouca mulher, não sei por quê, né? Mas tem pouquíssimas pessoas representando, e a gente precisa ter mais representatividade, até porque, para defender, né, nossos direitos, os homens também precisam estar do nosso lado para ajudar, né, e votar e ajudar que a legislação que beneficia a mulher, que ela seja também aprovada, né? Tá? Porque é complicado ser mãe e dar conta de todo esse trabalho e essa dupla jornada que a gente tem. Outro dia, tinha uma aluna me perguntando: professora, que horas que a senhora
né, trabalha, quanto tempo a senhora dorme? Eu falei, olha, normalmente eu durmo da 1 às 5h30. Né? Porque eu chego em casa ainda, vou trabalhar um pouco, não olhando documentação, preparando aula, tal. E de manhã eu acordo super cedo, né? Então 5h30 eu já estou a postos para começar o dia. Então é complicado a nossa jornada. Eu falo por mim, tá? Mas eu vejo que muitas mulheres também têm a mesma dificuldade. Então a nossa jornada é bem complicadinha. E aí, né, agradecer vocês, tá? Obrigada, parabéns, mulheres, parabéns, mães. E todas nós, né? Somente as mulheres é que conseguem gerar vida, né? E outra coisa que eu costumo falar, que eu faço palestra também contra a violência, né? Da mulher. E eu acho que a gente tem que trabalhar muito, 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 muito com os nossos filhos e as nossas filhas, os nossos netos, nossos sobrinhos, no sentido de mudar a situação de agressão, de agressividade, porque nós podemos fazer isso para as próximas gerações, né? Os homens também, mas as mulheres que estão normalmente junto com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, a gente precisa estar trabalhando no sentido de evitar que essas crianças cresçam achando que a violência é normal, que é uma banalidade e tudo mais. E eu tenho visto mais uma situação muito triste, não sei se vocês estão acompanhando, mas acho que todo mundo vê, que os pais, atualmente, além de matar as mulheres, eles estão, para agredi-las, eles matam as crianças. Né? Vários casos recentes. Então, assim, isso é muito triste, né? A gente precisa trabalhar com essas crianças para que elas tenham saúde mental e cresçam como um adulto sadio, né? Porque precisamos realmente mudar essa situação. A agressão psicológica, moral também. Muito. Muito, cresceu muito, muito. Não só agressão física, né? Hoje a moral está demais. Com certeza. E assim, quem pratica isso na frente dos filhos realmente está prejudicando a saúde mental, né? Além da pessoa agredida, ela ficar prejudicada, né? Com a saúde psicológica, mental, e isso praticado na frente de filhos é um horror, né? Essas crianças realmente. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então, acho que era isso. Heloísa, devolvo a palavra. Agradeço a vocês, tá? Muito obrigada.